Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje estou aqui no capítulo do Livro dos Médiuns, onde falamos de contradições sobre as comunicações e mistificação. Nós tivemos o vídeo anterior que falamos um pouco, a gente deu uma quebrada no vídeo e estamos restabelecendo aqui o assunto para a gente dar continuidade, né? Antes eu peço um joinha, compartilhe esse vídeo para que ele seja levado para as pessoas, levar o conhecimento a mais pessoas, né? Então, nós no vídeo anterior falamos da escala espírita, certo? Aqui, ó, vamos botar aqui, ó, a escala espírita, falamos que tem espíritos de terceira ordem, de segunda ordem, de primeira ordem, que são os espíritos inferiores, os espíritos superiores e os espíritos puros, beleza? Os espíritos inferiores são aquelas classes, né, que estão ali, ó, espíritos neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros, batedores e perturbadores. Os espíritos de segunda ordem são os nossos guias espirituais. Os espíritos puros são os espíritos dos orixás menores, dos anjos, dos guardiões do universo, espíritos que têm todo o conhecimento do mundo e toda a pureza de espírito, certo? Falamos sobre a questão, por que nós temos, deixa eu voltar aqui, falamos sobre a questão por que nós temos arquétipos de Umbanda, isso foi no vídeo anterior, que eu não vou voltar aqui, tá? Falamos sobre por que espíritos falam em um e outro, em um terreiro uma coisa, no outro terreiro outra coisa. Falamos sobre espíritos que estão voltados a fazer o mal e ter a tendência ao mal para atrapalhar o progresso das pessoas, tá? Que são os espíritos dos quiumbas, os espíritos do zombeteiro, até tem aqui, né, deixa eu ver aqui, né, o espírito zombeteiro, que na verdade ele não precisa estar o espírito zombeteiro ele não precisa estar desencarnado para tal, espíritos de quiumba, espíritos sofredores, espíritos mistificadores, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, falando sobre a mistificação, né, porque a mistificação é o quê? Enganar, né? Espíritos enganadores. Se nos enganar... falamos que aonde pode ter erro de comunicação. Falamos também que o erro de comunicação pode ter da origem do próprio médium e a origem espiritual. Se nos enganarmos com algo, já é desagradável. Agora, imagina ser mistificado. É uma coisa que a gente fica chateado, né? Isso já aconteceu comigo, de um espírito me enganar, eu achar que era um guia espiritual, e isso deixa a gente mal, porque ainda mais a gente que tem muita questão de estudo, muito tempo de mediunidade, poxa, a gente tem certa propensão ali a achar que tem um certo domínio, né, sobre a espiritualidade, sobre a energia da espiritualidade. E aí, aqui a gente tem uma regra de ouro, né? Os nossos guias espirituais, voltando aqui, deixa eu ver para a escala espírita, a escala espírita não, os nossos guias de Umbanda. Então, olha só, os guias espirituais, eles estão aí para nos orientar. Essa orientação, foi falado no outro vídeo, que se eles derem uma orientação muito forte de uma vez, a luz cega, galera. Então, muitas vezes, eles vão dando conhecimento para a gente pouco a pouco. Mesmo porque nós não somos perfeitos, a gente tem uma capacidade de absorção de conhecimento. Se a espiritualidade não der regras muito fortes, a gente vai se espantar e muitas vezes vai para o caminho errado. A espiritualidade sabe muito bem como lidar conosco. E aí eles falam o seguinte:
os guias, os nossos guias espirituais, que estão na classe dos espíritos superiores, né? Ou seja, predomínio do espírito sobre a matéria e desejo de fazer o bem. Tá? Qual é a função deles? Opa, o negócio funcionou aqui sozinho. Como se pode prevenir dos espíritos mistificadores? Primeiro, não pedir para a Umbanda além do que ela pode oferecer. Não, aí, praticar, deixa eu botar aqui, praticar a caridade sem cobrança. Por quê? Porque quando nós fazemos a caridade, os guias que estão voltados ao desejo de fazer o bem, ou seja, se um espírito ele é da segunda ordem e ele é um espírito superior, ele vai estar ao lado de pessoas que desejem fazer o bem, certo? A cobiça para a questão do dinheiro, ou seja, vai acabar interferindo na comunicabilidade com essa classe de espíritos. Prática do bem, não fazer o mal. Isso faz parte da nossa da nossa lei de Umbanda. A finalidade verdadeiramente útil, buscar a utilidade, buscar a evolução moral. Então, se você vai para o terreiro buscando evoluir, buscando não pedir além do que a Umbanda pode te dar, não julgar que a Umbanda tem que te oferecer tudo o que você quer, certo? Com duas telas eu me enrolo um pouquinho. Então, não achar que a Umbanda tem que te oferecer tudo o que você deseja. Ela não tem obrigação de te dar nada, a não ser a evolução moral. Agora, você vai lá para praticar a caridade, sem cobrar, não tem cobiça financeira, não vai para a prática do bem, não deseja fazer o mal, porque às vezes a gente faz o mal e mesmo sem querer. E isso a espiritualidade está na conta da espiritualidade, ela sabe que isso pode acontecer conosco, que nós somos falhos. E a gente vai por uma finalidade útil, né? Auxiliar as pessoas e buscar uma evolução moral. Isso é o desejo dos nossos guias. Os nossos guias são mestres, são seres espirituais que estão à nossa frente e que tendem a nos encaminhar, nos colocar em um caminho para o bem. Aí eu dou uma continuidade aqui. Um guia vem te ensinar um caminho. Eles não servem para te dar riquezas, te dar honras. Deixa eu botar aqui nossos guias para a gente olhar bem para a cara de quem eles são. Ó. Não serve para te dar riqueza, não serve para te dar honras terrenas, nem para satisfazer suas paixões mesquinhas e fúteis. Se tem esses interesses em si, aparecem os mistificadores. Ou seja, espíritos mistificadores, deixa eu ver aqui, ó, espíritos quiumbas, espíritos zombeteiros, aqui, ó, zombeteiro, mistificador e espíritos sofredores, eles vão se achegar de você. Um guia só te ajudará se isso servir para a sua evolução. Um guia só te ajudará se isso servir para a sua evolução. E no que for útil para a comunidade, grupo ou para a caridade no bem. Certo? Nunca dar atenção para futilidades, besteiras. Ter desconfiança quando algo fugir do bom senso. Isso aí são coisas práticas para a gente não ser mistificado. Onde há boa fé, sem raciocínio,
há sempre porta aberta para as mistificações. Se a gente ficar acreditando, a gente tem que ter dúvidas. Dúvidas é normal. Saber se o guia está falando aquilo, nós temos que colocar o bom senso sempre em primeiro lugar, o raciocínio sempre em primeiro lugar, porque há contradições, existem erros humanos, existem falhas na comunicabilidade e nós precisamos ter essa noção porque é a vida nossa e das pessoas. Suspeitar de pessoas ou espíritos que te ofereçam vantagens financeiras ou não. Doença, desespero. Quando você está ali doente, com desespero, suspeite, porque muitas vezes nós vamos chegar e ser fragilizados, chegar no terreiro fragilizados. E quando nós chegamos lá fragilizados, dá-se porta aberta para as mistificações. Os nossos guias, olha só, os nossos guias são mestres, são aqueles que nos ensinam. Eles não têm o objetivo de ficar conosco o tempo inteiro e se responsabilizar pelos nossos atos. Eles nos ensinam todo o que for necessário para que nós tenhamos a nossa própria vida, as nossas próprias decisões. Nós somos os responsáveis pelo nosso livre-arbítrio. Então, tome rédea da sua vida, que grande parte dessas condições dos espíritos zombeteiros, quiumbas, eles vão saindo da tua vida mediante ao caminho do bem que você quer percorrer. Então, deixemos aqui mais um vídeo que fala sobre o livro dos médiuns para umbandistas. Muito axé a todos.